Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projeto Root. Então, dando seguimento aí ao Alpine Linux, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como fazer a atualização da versão 3.12 do Alpine para a versão 3.13. É uma pequena atualização, não é uma atualização muito grande. Para quem ficou com dúvida ou tem a dúvida de como fazer esse processo, vai ter um cardzinho aqui para vocês, ou até mesmo na descrição desse vídeo vai ter o link para o vídeo onde eu mostro o processo de atualização. Então, com poucos comandos eu fiz a atualização toda do sistema e agora nós temos a versão 3.13 instalada. Então, desta maneira o sistema fica atualizado e eu consigo então manter o meu sistema sem vulnerabilidade ou com o mínimo de vulnerabilidade possível. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o sistema do Alpine. Então, no último vídeo eu comentei a atualização do Alpine utilizando alguns comandos e eu vou mostrar para vocês algumas informações interessantes. Então já deixo de antemão para vocês, o link na descrição vai levar vocês ao wiki do canal Projeto Root, onde eu deixo ali também toda a questão documental do que eu for falar neste vídeo. Então vamos para o nosso laboratório e fazer então a exploração ali do sistema operacional Alpine Linux. Bora para o nosso laboratório. Você sabia que pode contribuir para o canal Projeto Root? Não? Na nossa página principal existe um ícone chamado Quero apoiar o canal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então agora que nós estamos no nosso laboratório, eu deixei aqui a máquina inicializando. Eu tenho aqui o IP dela, 192.168.238. Para ficar melhor para vocês, eu vou acessar por SSH. Então vou abrir aqui um terminal na minha máquina. Vou aumentar aqui os caracteres e vou acessar SSH, root e o IP dela, 192.168.200.38. Provavelmente não vai ter o usuário root liberado. Opa, 300 não vai mesmo, é 200. Provavelmente o usuário root ele não está permitindo o acesso, não tem problema. Tá, deixa eu limpar minha tela. Então eu vou acessar aqui com o usuário que tem acesso, que é Diego Costa, com a senha do Diego Costa. Agora foi. E vou entrar como su, tá? Então su e a senha do usuário root. Perfeito. Agora eu estou com o usuário o AMI e eu consigo ver que eu estou com o usuário root. Tá, beleza, pessoal? Então, dessa maneira eu consigo agora executar alguns comandos nesta máquina. Tá, primeiramente eu vou limpar minha tela aqui para ficar melhor para vocês, tá? No caso aqui eu quero mostrar, eu estou dentro da pasta, pwd, eu estou dentro da pasta home Diego Costa e eu quero mostrar para vocês uma pasta chamada sbin. Então sbin. Ao entrar dentro da pasta sbin, vamos limpar a tela aqui e dar um ls-lah. Opa, aqui não vai funcionar, para aí. Acho que limpar e dar um ls só. Não, tá muito grande essa tela aqui. Eu vou diminuir aqui, pessoal, senão não vai ter como mostrar para vocês. ls-lh. Aqui, agora sim. Uma característica do sistema operacional Alpine, tá? Estou ajustando a minha tela aqui para que consiga enxergar melhor aqui vocês, tá? Para vocês conseguirem enxergar a minha tela e eu enxergar o que está sendo gravado. Tá? Então, se vocês repararem aqui, eu quero mostrar para vocês uma característica do Alpine. Não somente do Alpine, mas como eu estou tratando do assunto Alpine Linux, essa característica veio à tona neste momento. Então, se vocês notarem aqui, eu tenho diversos comandos aqui, ó. ACPID, né, que é o daemon do ACPI, APK, tem o BLKID, E2FSCK, fdisk, vários comandos aqui, ó, ifconfig, ifdown, ifup, init. E o que esses comandos aqui, muitos deles têm em comum, tá? Na verdade, se vocês repararem, ele tem uma setinha ao lado aqui, apontando para um /bin/busybox. O que é esse busybox aqui? Então, antes de mais nada, esse comando aqui, vou pegar um comando que nós utilizamos muito, ifconfig, ó, para vocês enxerguem bem claramente. O ifconfig é aquele comando que nós digitamos, eu vou digitar ele aqui, ifconfig, para saber o endereçamento IP, tá? Então, como que ele funciona? O ifconfig, ele é, na verdade, um alias ou um link simbólico, tá? Nesse caso, ele é um link simbólico para /bin/busybox.
Como assim, Diego? Você quer dizer que se eu digitar BuzzyBox funciona o ifconfig? Vamos testar? BuzzyBox. Opa, apareceu um monte de coisa aqui. O que é que eu preciso digitar aqui? E se eu digitar BuzzyBox ifconfig? Opa, para aí. Estou digitando 2 comandos e ele está executando um. O que está acontecendo aqui na verdade? Deixa eu mostrar para vocês. O BuzzyBox ele é uma implementação, ele é um binário que implementa diversos comandos dentro dele. Então ele é muito útil em vários sistemas operacionais baseados em Linux, FreeBSD, Android, enfim, outros sistemas da família Nix que são úteis para, principalmente para sistemas embarcados, justamente por economia de espaço. Quando se fala em microsistemas operacionais ou sistemas que ocupam pouquíssimo espaço, toda a otimização se faz necessária. E não é diferente no caso do Alpine. Por ser uma distribuição enxuta e voltada para um grupo de usuário mais avançado e também com o propósito de utilizar em computadores embarcados ou até mesmo em equipamentos muito pequenos de processamento, memória, armazenamento, então se faz necessária a utilização de uma, digamos, compactação em sistemas de arquivos, tá? Não sistemas de arquivos como um todo, mas sim a utilização do disco. Então, se eu precisar ter um binário para cada comando, eu vou ter muito mais espaço em disco utilizado do que se eu tiver uma implementação de um sistema chamado BuzzyBox, que tem diversos comandos ali por trás. Então, se vocês tiverem mais interesse nessa tecnologia, ela está presente em diversos roteadores, telefones celulares, smartphones, smart TVs, tudo que for de hardware embarcado, ou seja, micro hardware, você vai encontrar certamente um sistema operacional que vai implementar o BuzzyBox dentro dele. Tá, pessoal? Então, feita esta explicação, por que é importante para nós sabermos do BuzzyBox? Porque na verdade, quando eu digito um comando como ifconfig, na verdade ele está trazendo a informação lá do BuzzyBox. Isso, se vocês notarem, ele não tem aqui muito espaço utilizado. Notem que todo o link simbólico, ele tem ali o tamanho de 12 bytes. Quando eu tenho um binário, eu tenho 52k bytes. Então eu tenho muito mais espaço sendo utilizado. Olha, nesse caso aqui é 52. Eu vou ter uns que vai ter 17, outros que vai ter bem menos, ó, 114k bytes, ó. Então tem arquivos até maiores, tá? Então isso vai consumindo recurso da tua máquina. Então, com a implementação do BuzzyBox, você consegue então otimizar tanto o hardware quanto o software, tá? Uma vez que, se eu quiser digitar aqui no caso BuzzyBox sozinho, ele vai me listar todos os possíveis comandos que ele vai fazer uso. Então, por exemplo, o BuzzyBox, ó, aqui ele está dizendo que ele é um multicall, um binário multicall, ou seja, é um binário que vai fazer várias chamadas para o sistema com base em Unix, né, utilitários de Unix. Então, nesse caso, eu posso utilizar, por exemplo, BuzzyBox seguido de algum comando que eu gostaria de utilizar. Então, no nosso caso aqui, eu quero utilizar o comando, vamos supor, pwd. Então, se eu digitar BuzzyBox pwd, ele vai mostrar ali no shell o /sb, que é o caminho que nós estamos no momento. Então, por que eu não preciso digitar BuzzyBox? Porque eu tenho os meus links simbólicos. Por isso que eu tenho esses links simbólicos aqui, ó. Então, ao invés de eu ter que digitar BuzzyBox, o comando que eu quero, eu simplesmente digito o comando que eu quero. Se eu quisesse digitar o fsck, eu digitaria apenas fsck, porque ele tem um link simbólico para o BuzzyBox. Então ele pega o comando, né, final e implementa o que tu colocou no início. Então este é o nosso alias, ou seja, ele tem um alias para todo comando que eu digitar, né, ele vai saber, ele vai fazer um apontamento do comando que eu digitar para a saída lá do BuzzyBox, contendo então o que eu solicitei. Se eu solicitar um outro comando, então ele vai fornecer aquele outro comando. Por isso que nós digitamos ifconfig, ele funciona da mesma maneira que se eu digitar BuzzyBox ifconfig, ele também vai funcionar, porque ao digitar apenas ifconfig, eu vou botar entre parênteses aqui o que o sistema vai fazer. Ele vai pegar o /bin BuzzyBox,
né, BusyBox, e vai implementar o ifconfig que nós colocamos aqui no início. Entenderam? Por isso que existe essa lógica de funcionar o ifconfig, porque o ifconfig, ao ser digitado e apertar Enter, ele vai consultar e vai jogar lá para o BusyBox com a própria saída que foi digitada, ou seja, o comando ifconfig. Então ele já sabe que é o comando ifconfig que quer ser executado, e aí ele vai então exibir o comando ifconfig. Por que isso é necessário, gente? Então, porque se eu notar aqui dentro, eu tenho vários comandos que são comandos padrões do nosso sistema operacional, mas que implementam ali o BusyBox, que é um conjunto de comandos através de um único binário, tá, pessoal? Então é bem interessante essa parte aqui, justamente porque possibilita que vocês entendam como funciona o sistema internamente. Então mkswap, enfim, outros comandos aqui que eu não vou entrar agora em detalhes. Agora, o interessante também é entender que o Alpine ele trabalha com diversos scripts. Então notem que lá quando eu mostrei para vocês a instalação do sistema operacional, nós executamos o setup Alpine, que está aqui, ó. Se eu editar esse arquivo para mostrar para vocês, setup Alpine, ele vai então mostrar aqui um shell script baseado em shell, SH, e aqui ele fala que o programa setup Alpine, a versão do Alpine, ó, a versão 3.11, notem que nós já estamos na versão 3.13, tá? Então aqui ele vai trazer algumas informações, tá, de como fazer o processo de instalação, vai verificar se tem o QEMU, enfim, vai trazer algumas informações ao processo de instalação para criar um Alpine Linux, para criar o usuário de root com password, né? Enfim, aqui todo o processo de instalação do Alpine que nós fizemos lá no primeiro vídeo do Alpine está todo aqui dentro. Então por isso que existe um script. Então o Alpine Linux ele trabalha com scripts, e é bem interessante fazer então uma comparação de como funciona o sistema e também como é feito o processo de instalação de aplicativos dentro dele, tá? Uma vez que, se vocês notarem lá embaixo, em diversos momentos aqui dentro do nosso script, ele vai então fazer alguma atualização ou ele vai instalar algum software necessário para que eu possa utilizar o meu sistema operacional. Tá? Então aqui notem que ele está vendo as dependências, enfim, testando internet. Todo o processo de instalação do sistema operacional corre através deste meu script aqui. Se vocês notarem, ele também tem um prefixo, ó, prefix /lib /alpine.sh. Então vamos dar uma olhada neste caminho aqui. Então nano, notem que o que é isto aqui, tá? Então aqui na verdade ele está trazendo algumas informações do meu root, tá? E ele também vai trazer algumas informações do meu sistema operacional e também a instalação de pacotes. Notem aqui, ó, pkg-inst. Então dessa maneira ele está verificando se tem alguns pacotes para serem adicionados. Então apk-add, né, add, então ele vai adicionar. É claro que aqui ele não está mostrando quais são os pacotes que ele vai instalar, porque justamente vai depender do que tu selecionares na instalação do sistema. Tá? É claro que isso aqui é um script pronto para fazer a instalação do sistema operacional. Só estou mostrando isso para vocês, justamente para vocês entenderem agora os próximos scripts. Como eu mostrei para vocês que nós estamos pwd em /sbin, eu vou dar uma olhada agora em /bin. Então /bin ls-lh. Notem que eu tenho diversos comandos aqui dentro, ó. Também, ó, more, mount. Então aqui tudo baseado no BusyBox, tá, pessoal? Então notem que o BusyBox ele se encontra aqui nessa listagem, ó, BusyBox, e ele tem 805 KB, tá? Então dessa maneira eu consigo agregar diversas funcionalidades dentro do meu sistema operacional através de um binário apenas, tá? Onde ele vai trazer diversos recursos para o meu sistema operacional. Tá? Então voltando agora à pasta sbin, o qual é o objetivo deste vídeo, eu vou mostrar novamente para vocês, onde nós temos alguns scripts. Tá? Entre os scripts aqui nós temos o script de setup do Alpine, tá? Que eu vou comentar com vocês como esse script funciona. Após o script de setup Alpine, nós temos alguns outros scripts aqui dentro. Tá?
Então nós temos aqui APK Cache, APK Repos, Bootable, Disk, DNS, Hostname, Interfaces, LBU, MTA, NTP, Proxy, SSHD, Timezone, Zen-Dum0 e Xorg, né, o Xorg Base, tá? Então nós vamos começar hoje falando do ACF, tá? Eu não vou mostrar um por um, tá, gente? Então eu vou mostrar apenas o ACF neste vídeo, justamente para que vocês entendam o contexto e até mesmo possam utilizar de alguma maneira. Então eu vou editar esse arquivo nano setup ACF. Então eu quero saber o que ele vai fazer. Então programa setup ACF na versão 3.11, tá? Ele traz lá o /lib alpine.sh e aqui ele vai trazer algumas informações. Então notem que ele coloca aqui uma variável chamada pkgs, ou seja, pacotes, e eu vou dizer que eu quero os pacotes ACF Core, ACF Alpine Base Layout, ACF APK Tools e OpenSSL. Mas afinal, o que é o ACF? Então o ACF ele é Alpine, o A vem de Alpine, C vem de Configuration e o F vem de Framework, ou seja, é um framework de configuração do Alpine. Mas o que é isso afinal, um framework? Bom, lembram que nós temos vídeos aqui no canal lá do ISP-Config para gerenciar sites, multisites, usuários, e-mails no sistema operacional para um serviço web, banco de dados, enfim. Então, o ACF para o Alpine é equivalente a um ISP-Config para um servidor web, ou seja, né, ou até mesmo lá dos antigos WebMin para sistemas Linux também. Tá? Então é um painel de controle do próprio sistema operacional, o que me permite, através de um navegador, eu utilizar e configurar o meu sistema, instalar dependências, instalar softwares através de uma interface web. Tá? Então o ACF ele é na verdade um facilitador para quem não está acostumado a lidar com Shell ou até mesmo para quem está conhecendo o Alpine Linux. Então é uma funcionalidade, é uma característica do sistema operacional Alpine que facilita a administração do próprio sistema. Então nós vamos fazer esta instalação do ACF e nós vamos visualizar essa interface gráfica, pelo menos o modo mais básico e inicial da interface eu vou mostrar para vocês. É claro que a interface ela suporta diversas funcionalidades, então não tem como eu ficar fazendo vídeo para sanar a dúvida de vocês. Vale o entendimento da ferramenta e vale também o entendimento de como utilizar a ferramenta. Tá? Então, se você ficou com alguma dúvida pontual, eu queria saber se tem tal software para dentro da ferramenta. Veja na própria comunidade, na própria documentação da Alpine Linux. É claro que se eu fosse ficar fazendo vídeo para cada situação dentro do ACF, eu ficaria 1 ano, 2 anos fazendo vídeo sobre o ACF e vocês teriam ainda mais conteúdo para mim fazer. Tá? O objetivo aqui é mostrar para vocês a funcionalidade da ferramenta e também a possibilidade de uma implementação em um cenário real ou até mesmo em cenário de laboratório, como é o nosso caso aqui. Ele vai fazer a instalação aqui do mini HTTPD. Lembrando que o Alpine ele é uma distribuição bem enxuta, então é óbvio que ele não vai instalar um Apache aqui, ou um Nginx, ou um Nginx, né, como queiram chamar. Por quê? Porque são softwares que requer mais recurso do hardware, ou requer mais processamento do hardware. Então eles optam por padrão no ACF instalar o mini HTTPD, que é um sistema embarcado ali de um servidor web para fazer o meu ACF funcionar. Não quer dizer que eu não possa instalar o Apache, pelo contrário, eu posso instalar o Apache. Mas a ferramenta, a funcionalidade de gerência web do meu servidor ou do meu desktop Alpine, porque não, né? Eu já mostrei como instalar o desktop. Eu posso fazer via web através de um serviço minúsculo chamado mini HTTPD. Então com isto ele vai criar a estrutura de diretórios, vai passar então o usuário admin sendo o usuário root, ou seja, eu vou logar na minha ferramenta com o usuário root. Como que eu sei isso? Tá aqui, gente, ó. Aqui ele está dizendo que o usuário root é o admin da minha conta lá do ACF. Então muito cuidado ao utilizarem o ACF. Não coloquem
o serviço exposto na internet. É bem prejudicial à segurança quando se coloca esse tipo de serviço disponível na internet. Se você vai utilizar o ACF e quer ter um acesso remoto, utilize uma VPN ou utilize uma conexão segura, tá? Para poder fazer a utilização do ACF. Não deixe exposto na internet. Sendo dessa maneira, ele está então dizendo que ele vai criar um usuário root, né? Ou seja, para a interface web, e ele vai então guardar as informações dentro de etc ACF password. E aí ele vai colocar então a senha para o usuário root. Sendo assim, ele vai setar então o meu document root, né, o htdocs, para que eu possa então acessar via navegador estas informações. Então notem que aqui ele vai criar com um if, tá? Então se ele vai validar se existe essa pasta, se não tiver ele vai então criar e também vai mover este arquivo aqui para var www localhost htdocs.old, e aí então ele vai criar essa nova estrutura, tá? Depois disso ele vai fazer então um link simbólico para essa estrutura aqui, o sr share acf www, onde vão estar os arquivos para navegar no meu sistema web, e ele vai mover esse arquivo. Na verdade ele vai criar um link simbólico para /var /www /localhost /htdocs. Desta maneira ele vai atribuir aqui um backup para que ele consiga então fazer um backup dessas informações ele vai dar um LBU para ele fazer um backup. Esse aqui é o software de backup do próprio Alpine, onde ele vai fazer um backup da estrutura da var www localhost htdocs. Feito isso, então aqui ele vai fazer as configurações de SSL, se for o caso, e aí toda a configuração do meu servidor web para a chave do o meu arquivo de certificado HTTPS. É claro que é um certificado autoassinado. Aqui tem o prazo de validade, coisas que nós já falamos aqui no canal, e depois ele vai criar toda a estrutura para que o meu HTTP funcione. Então ele vai criar aqui o arquivo de configuração, o mini httpd.conf, e vai criar todas as entradas necessárias para que funcione com certificado e na porta 443, utilizando o SSL. Desta maneira ele vai então terminar aqui o meu arquivo e também vai adicionar na inicialização do sistema operacional, ou seja, quando eu inicializar o meu servidor, ou o meu Alpine Linux, ele vai então inicializar o meu mini HTTP como padrão. Depois ele vai inicializar o serviço para que isso tudo fique transparente e acessível no exato momento de término da instalação do meu ACF. Posteriormente ele só vai fazer o RC Update, menos que ele para Quick, ou seja, para ele não notificar nada, com a opção de Update apenas para ele finalizar por completo a instalação do setup-acf. Bom, eu expliquei todo o script para vocês, tá? Com o intuito de que vocês entendam o que está sendo feito. Porque se eu precisasse fazer isso aqui manualmente, notem que são várias etapas o processo de instalação, e isso vai facilitar bastante o processo. No momento eu vou sair aqui, não alterei nadinha aqui dentro, eu só estou mostrando para vocês, tá? Então no momento que eu digitar setup acf e apertar enter, tá? Ele vai fazer tudo isso que eu comentei para vocês, ó. Então agora ele já está instalando os pacotes necessários, já fez todo o processo de criação do certificado HTTPS, já startou o serviço para que eu possa então utilizar. Tá? Então notem que em menos de 15 segundos ele levantou o serviço do ACF para que eu possa utilizar. Então se eu digitar aqui netstat-an, notem que eu tenho a porta 443 agora startada. Então antes eu tinha apenas a porta 22, a porta agora 443 está sendo startada para que eu possa utilizar. Então é claro que eu preciso saber o IP deste equipamento. Então o IP dele é 192.168.238. Desta maneira, agora eu vou abrir numa interface web, é claro, no navegador, aqui o endereço IP 192.168.200.38. Ao apertar Enter, notem que ele já redirecionou para HTTPS, ou seja, ele está utilizando um certificado autoassinado, então alpine.mydomain, postmaster, enfim, todas as informações
que estavam dentro do meu próprio arquivo de configuração, não vem ao caso agora, só estou mostrando para vocês que ele já está utilizando um certificado autoassinado. Poderia utilizar um Let's Encrypt, poderia utilizar qualquer outro certificado, mas não vem ao caso agora. E eu vou clicar então em avançado e clicar em aceito o risco e continuar. No caso é um sistema interno, tá? Então está aqui, ó, o nosso Alpine Linux está sendo administrado agora através do Alpine Configuration Framework, que é o nosso famoso ACF. Bom, essa aqui é a tela inicial do meu ACF, e é claro que para logar eu preciso clicar aqui em Logon, e agora que eu estou aqui eu preciso digitar então o root e a senha do meu usuário root. Feito isto, então ele permite o acesso ao meu framework. Então notem que aqui ele está nessa dashboard, então não tem informação alguma, essa dashboard inicial. E nós temos aqui o primeiro menu, à esquerda é Interfaces. Notem que agora ele vai mostrar as minhas interfaces de rede. Então notem que eu tenho aqui a minha interface, o meu arquivo de configuração, tá? Então ele está mostrando aqui qual é o arquivo. E eu tenho a interface LO, né, o loopback, e também a ETH0, que é a nossa interface. Então ela está no modo DHCP e tudo mais. Eu posso editar ela, ó, clicando em editar, e eu posso então colocar comentário, posso adicionar ela a algum tipo de família, posso colocar o método se vai ser estático, manual, DHCP, bootp, ppp, então vários outros modos aqui. O meu hostname, todas as informações aqui eu posso colocar. Então se vai ter roteamento externo, tudo eu posso fazer através desse menu interfaces aqui. Então aqui eu tenho as minhas interfaces, onde eu tenho status, create nova interface, né, create new interface, e o modo expert aqui, o modo esperto, onde ele dá informações. Eu posso editar o meu arquivo por aqui também, tá? Então eu tenho o meu sistema, então a saúde do meu sistema, aqui ele vai informar a minha versão, tá, do meu sistema operacional e os meus repositórios, quanto tempo a máquina está ligada. Então eu reiniciei o servidor aqui, tá? Ele está up um minuto, tá? O meu time zone, e aqui a utilização de memória. Então eu tenho aqui a memória usada, então aqui eu tenho menos de 10% de uso da minha memória, que está em buffer, e o que está livre aqui para ele utilizar, tá? Então nós temos aqui um pequeno gráfico que mostra a minha memória. Aqui eu também tenho a saúde do meu hardware, ou seja, as informações do meu hardware. Então notem que ele está trazendo aqui a informação da minha máquina que está virtualizando. Então eu tenho um i7 e aqui ele está dando as informações do meu hardware, tá, pessoal? Então aqui eu também tenho do storage, onde eu tenho a utilização do meu storage, ou seja, o meu HD virtual. Então aqui eu tenho um disco de 20 GB, onde ele está particionado, onde tem o barra SDA3, o SDA1, e também eu tenho a minha swap. Eu tenho aqui as minhas atividades dos meus discos, tá? Eu também tenho aqui network, ou seja, as informações de rede. Então eu tenho tanto a interface loopback como a ETH0 e as minhas rotas. Então aqui vão aparecer as rotas juntamente com as suas métricas, tá? E a atividade de rede. Interessante que ele dá aqui um gráfico. É interessante, se eu mandar fazer um download, ele vai mostrar aqui em tempo real a utilização. Ou seja, se o meu Alpine é um Firewall, é interessante eu ter esses gráficos aqui, né? Não somente para Firewall, mas para Firewall é utilizado, né? Para Firewall ou para roteamento ou para proxy. De repente eu posso utilizar aqui esses gráficos para identificar se tem algum tipo de gargalo na minha rede. Então notem que aqui ele está dando bytes por segundo, tá, gente? Então é 2000 bytes por segundo, tá? Que está passando aqui. Obviamente que não é um sistema de monitoramento como um Zabbix da vida ou o Nagios, mas é uma ferramenta que possibilita aqui a visualização de gráficos em tempo real da atividade de rede. Bom, isso só nas primeiras abas, né? Então nós temos aqui User Manager, ou seja, eu consigo gerenciar usuários desta minha máquina, ou seja, desse meu Alpine Linux. Então eu posso criar um novo usuário, adicionar ele a alguma conta restrita, validar esse usuário para saber se ele foi utilizado, e inclusive ver as roles, ou seja, onde estão as regras, quais os acessos que o meu usuário tem permissão.
Então eu consigo saber toda a administração das minhas rules, das minhas regras e as minhas listas de permissões e a administração, obviamente, tá? Então eu consigo ver aqui, criando um usuário, por exemplo, vou colocar aqui um usuário chamado teste, tá? Eu vou colocar ele como um user. Vou botar aqui teste 1, 2, 3, 4, 5. Teste 1, 2, 3, 4, 5. E a minha home vai ser qual? Bom, vou deixar ele com a home em read. O skin aqui pode ser esse aqui mesmo, não tem problema. Create. Agora eu tenho aqui um usuário teste. Para testar eu venho aqui em logout e agora eu vou usar o teste para saber o que o teste pode fazer. Ó, então tá aqui o usuário teste. Vamos ver se ele consegue criar novo usuário. Ó, ele não consegue gerenciar os usuários, tá? Não consegue gerenciar as rules. Ele consegue visualizar, ó, os pacotes. Ó, ele não mostra muita coisa. É claro que aqui eu também, ó, não mostrei muito ainda para vocês, mas a interface não tem a opção de criar novas interfaces. Então o usuário criado, ele só vai conseguir visualizar, tá? Então vamos lá, vamos logar como root novamente com a senha do usuário root. Feito isso, agora sim, ó, nota que agora eu tenho aqui visualizar os eventos, ó. Então o user ID, aqui ele vai mostrar o IP da origem que teve o acesso, o que foi feito, tá? Então eu posso trancar esse usuário, posso trancar o IP, editar as minhas configurações pessoais, como o meu nome real e minha senha, a minha home e meu skin, tá? Então se eu quiser trocar o meu skin clouds, por exemplo, ó, save, tem que eu troquei o skin aqui do ACF, ó. Então tem alguns skins aqui dentro que eu posso alternar nos meus skins. Snow. E eu posso trocar agora aqui para o último skin, Ice. Então, dependendo aqui, se eu não me engano, esse aqui é o padrão que vem. Beleza, tá, pessoal? Então, Role Manager, então as minhas regras, tá? Os meus pacotes, ou seja, eu consigo instalar programas através dessa janela, tá? Dessa aba aqui, meus pacotes. Então tem aqui algumas dependências instaladas, aí, disponíveis no cache. Então notem que está tudo sendo exibido aqui. É claro que ele está mostrando, tá, uma página, ó, de 1000 e tantas páginas. Por quê? Porque estão sendo exibidos apenas os primeiros 10. Ó. Se eu quiser mais, ó, 40. Né? Ele vai listar os primeiros 40 aqui. Só que eu posso buscar também, ó, posso buscar pelo nome. Vamos supor que eu quero instalar aqui o Apache, como eu comentei nele, ó, Apache. Tem o Apache? Tá aqui, ó. Apache Mod, Apache ANT, ó, Apache 2, ó. Tá aqui o meu servidor Apache, ó, View. Aí ele vai visualizar o arquivo, ó, o meu pacote. Então Apache 2, a versão disponível é esta daqui, e aqui ele dá algumas descrições, web page, blá 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 blá, se eu quiser instalar, instala. E ele vai fazer a instalação do Apache no meu servidor Alpine, tá? Módulos, da mesma maneira, eu tenho os módulos aqui, tá? Que são os módulos que são inicializados no sistema operacional. Aqui são os softwares que são inicializados, né, junto com o meu sistema operacional. Então eu tenho a opção aqui de restartar, startar, dar um stop, verificar a descrição, enfim, algumas informações relacionadas ao meu sistema de inicialização. O cron é o que está agendado, então eu tenho jobs agendados, ó, a cada 15 minutos, a cada hora, a cada dia, semana, mês, e eu posso criar novos jobs aqui. Vamos supor, eu quero fazer um backup, então eu crio um job de backup, usando o tar, usando o sync, né, o rsync, posso fazer do jeito que eu quiser. É um job, eu vou criar uma tarefa agendada, tá? System login, então aqui ele vai dizer as informações do sistema, tá? Então configuração, para onde vão os logs do meu sistema, tá? Então log rotate, aqui estão todas as informações padrões,
tá? E do modo Expert aqui eu consigo fazer através da linha de comando aqui. Eu posso configurar o arquivo por aqui e dar um save, e aí é como se eu tivesse executado alguma modificação aqui e ele vai salvar. Log Files, aqui eu mostro os meus logs, então eu consigo saber quais são os logs que estão em uso, os quais que eu posso deletar, posso dar um tail, ou seja, eu posso visualizar o que está acontecendo agora nele. Vamos supor, ó, dou um tail aqui, tá? Como não tem nada sendo modificado neste momento, ele não vai mostrar nada aqui, tá? Eu posso visualizar aqui, não tem nada também. São os logs do meu sistema que eu consigo visualizar aqui. Tá? Se eu fizer alguma instalação de algum software, vai aparecer aqui e tudo mais, tá? E skins. E aqui novamente eu já mostrei para vocês através da conta, eu só troco o skin do meu Alpine Linux ACF, tá? Quando eu instalo uma ferramenta como, por exemplo, o OpenVPN, o Squid ou o Apache, eu consigo gerenciar algumas coisas aqui dentro também. Então, dependendo do que tu instalar no teu Alpine Linux, pode ser que no ACF ele tenha algumas funcionalidades que possam ser administradas através da interface web. Não quer dizer que são apenas estas informações que estão aqui. Somente estão essas aqui justamente porque eu só instalei as ferramentas padrões do sistema operacional. Então, se eu for aqui em pacotes e buscar o pacote, por exemplo, OpenVPN, vamos ver se tem aqui OpenVPN. Vamos ver, OpenVPN. Ele não tem, mas vamos ver aqui, ó, VPN. Vamos ver se ele tem algum pacote. Ah, não, eu preciso saber aqui. Available OpenVPN. Vamos ver, OpenVPN, ó. Notem que eu tenho aqui ACF OpenVPN. Então eu vou mandar instalar esse pacote, tá? Notem que agora eu consigo, vou conseguir administrar as minhas VPNs. Nota que ele já colocou o menu do OpenVPN, ó. Então eu consigo agora utilizar o meu VPN através daqui. É claro que eu não tenho nenhuma configuração para o meu OpenVPN, eu só instalei o aplicativo OpenVPN ACF, que aí ele vai trazer então o pacote necessário para que eu consiga administrar as minhas VPNs dentro do meu ACF. Tá? Não quer dizer que eu tenha já a VPN funcionando, tá, pessoal? Só instalei o pacote para que ele possa ser gerenciado através do meu ACF. Notem que inclusive ele já está dando aqui a informação que não existe o arquivo de conf do OpenVPN. Eu teria que instalar o OpenVPN da mesma maneira. Tá? Então, se vocês notarem aqui nos pacotes, Available OpenVPN, e aí eu vou ter aqui os pacotes do OpenVPN para instalar. Tá? Então, se for necessário, eu tenho que instalar aqui Network Manager OpenVPN para que eu possa configurar a minha interface do OpenVPN. Tá? Então, agora ele vai ter o pacote da interface para o OpenVPN. Eu só estou fazendo aqui uma instalação só para mostrar para vocês a funcionalidade da ferramenta. Não necessariamente vai ser dessa maneira, não necessariamente eu estou falando do OpenVPN funcionar no Alpine Linux. Eu só estou demonstrando para vocês a maneira de configurar que o ACF instale então todas as funcionalidades aqui necessárias. Então agora em OpenVPN, aqui ele não tem as dependências ainda para que ele possa criar aqui então o OpenVPN. Então eu precisaria criar aqui as minhas interfaces, criar todo o OpenVPN, que não é o propósito do vídeo agora, para que ele funcione para vocês. Então dessa maneira eu finalizo com vocês aqui o vídeo das facilidades que a ferramenta Alpine ACF traz para que eu possa gerenciar o servidor. Então dessa maneira fica muito mais fácil para quem está começando ou para quem quer ter um conhecimento diferenciado no Alpine Linux, utilizar o Alpine ACF. Com essa facilidade você consegue agora administrar o seu servidor ou o seu sistema operacional através de uma interface web. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É claro que se você gostou, deixa aí o seu like, o comentário no vídeo e também compartilhe esse conteúdo com seus colegas, com seus amigos e nas suas redes sociais para que ele consiga atingir o maior número de pessoas. Lembrando também que na nossa descrição vai ter tanto a wiki do canal Projeto Root e também as informações relevantes a este vídeo. Se você gostou, então deixa aí o seu like e também veja a nossa playlist completa no canal Projeto Root. Um forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!